de uma forma muito maravilhosa. Eu quero falar aqui sobre a teologia da adoração e louvor no meu pentecostal. Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson. Eu quero trazer esta reflexão sobre a teologia da adoração pentecostal. Eu sou pentecostal com muita alegria. A teologia da adoração pentecostal dá ênfase a uma experiência espiritual muito forte, a uma experiência pessoal com Deus, na atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, com a manifestação dos dons espirituais, e a manifestação dos dons espirituais. Ela acontece de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito expressiva, muito espontânea, onde o crente ele busca, através de uma ênfase espiritual profunda com o ser divino, e valoriza essa experiência espiritual. As principais características da teologia da adoração pentecostal traz como ênfase a experiência, a valorização do Espírito Santo, a valorização de uma experiência pessoal e direta com Deus, levando-nos a uma comunhão íntima, a uma conexão espiritual muito profunda e transformadora na vida do indivíduo. Quando a pessoa ela faz a sua entrega ao Senhor através do novo nascimento, através da regeneração, essa pessoa recebe o Espírito Santo em seu coração. Evidentemente, há uma segunda experiência, que é o batismo com o Espírito Santo, que acontece de uma forma sobrenatural, esse fluir do Espírito Santo na vida do crente pentecostal. E ele passa a ter uma experiência espiritual muito forte com o Senhor. Aí nós vemos a ação do Espírito Santo manifestando-se na vida da pessoa através dos dons espirituais, como falar em línguas, profecias, revelação, cura divina, discernimento do Espírito, dom da ciência, dom da sabedoria, ação do Espírito Santo, como nós vemos os dons do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 12, que a manifestação do Espírito Santo é dada com um objetivo, para aquilo que é útil. E é o próprio Espírito que distribui os dons espirituais segundo a nossa busca. Nós precisamos buscar. Não é porque o fulano é santinho, é legal, não. É porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom. Há um culto muito dinâmico, um culto muito expressivo, muito espontâneo, que essa adoração ela é caracterizada por uma atmosfera espiritual muito forte, através da música, através de danças, através de oração, através de experiências espontâneas, quando eu dou lugar ao Espírito de Deus para operar na minha vida. Geralmente, em um culto pentecostal, há uma efusão muito forte das pessoas glorificando a Deus através de expressões, de gestos. E uma pessoa que não é pentecostal, indo a um culto pentecostal, ela estranha muito, porque o culto pentecostal ele é muito movimentado. Um fala glória a Deus, outro aleluia, louvado seja Deus. Cada um tem a sua expressão. Portanto, é algo muito dinâmico, é algo muito expressivo. O crente pentecostal ele enfatiza muito a evangelização, evangeliza bastante, por isso que o movimento pentecostal ele cresce muito, porque as pessoas têm aquele fervor para evangelização. A teologia, a adoração pentecostal,
tende a ser realmente de uma forma livre. Não adianta eu dizer, fale em línguas, pule, tire o pé do chão. Não, isso acontece de forma sobrenatural. Acontece de uma forma muito natural. E os pentecostais, eles acreditam nessa manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. A experiência com o Espírito Santo é algo muito bom, é algo muito profundo. Eu tenho essa experiência desde os meus 12 anos de idade. E o Senhor, por sua infinita misericórdia, tem utilizado a minha vida para abençoar outras pessoas através dos dons espirituais, através de muitos milagres que já aconteceram, orando pelas pessoas e Deus atuando. Não é? O dom da cura é o Senhor quem dá. Milagres já aconteceram muito no meu ministério. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. A adoração de um pentecostal, ela é muito enfática, ela é muito notória, e nós observamos as pessoas com muita ênfase para evangelizar, com muita ênfase para pregar. E o crente pentecostal, ele quer ter essa experiência, ele busca essa experiência. Os não pentecostais, ou cessacionistas, eles geralmente são assim chamados, e tem se tornado uma minoria, porque hoje todas as igrejas estão buscando o batismo com o Espírito Santo, estão buscando essa ênfase no Espírito Santo. Por exemplo, o movimento carismático, ele tem crescido bastante. As pessoas, elas vão, como se diz em espanhol, a full, vão com todas as garras, buscando essa experiência espiritual. À medida que as igrejas cessacionistas colocam patrulheiros nas fronteiras doutrinárias, mas oferece passe livre às músicas pentecostais, bem como suas canções, a forma de orar, um sentimento em conjunto, uma transformação silenciosa acontece na vida das pessoas. Portanto, hoje é até difícil você dizer igreja tradicional, igreja pentecostal, porque mesmo as igrejas tradicionais, elas batem palma, elas dançam na presença do Senhor, e pode dançar na presença de Deus. O Salmo 100, pelo menos, fala que nós devemos adorar o Senhor com cânticos, com palmas, com danças, essa manifestação gloriosa. E o resultado é realmente uma igreja com muita força, é uma igreja que enfrenta o pecado, que enfrenta o mundo, mas que sempre está adorando a Deus, que sempre está glorificando o nome do Senhor. No que se refere à pentecostalização da adoração, aqui eu tenho algo explicando. Se nós removermos a maior parte das ações pentecostais, como orar em línguas, cura, etc., e uma série de artigos a serem lançados, fala de uma adoração pentecostal que tem uma matriz distintiva, uma matriz histórica, em que o pentecostalismo tem adentrado em todas as denominações religiosas. Aqui eu tenho, por exemplo, uma abordagem populista à adoração, arte, tradição e autoridade eclesiástica. O populismo rejeitou a opinião dos teólogos na ordem do culto ou música e promoveu os sentimentos intuitivos do homem comum como árbitro das decisões nas igrejas. As pessoas estão louvando, as pessoas estão adorando, as pessoas estão glorificando. Quando um pentecostal ele louva a Deus, ele louva com a alma. Ele louva com as suas emoções, não somente com a sua razão, mas também com as suas emoções. E essa adoração, essas frases que saem da nossa boca, essa expressão de louvor, de adoração, as frases sucessivas nas músicas e nas canções, muitas vezes repetitivas, leva realmente o adorador
a adentrar na presença do Senhor, adentrar na presença de Deus. E quando há aquele momento de louvor em que as pessoas se entregam, muitas curas acontecem, muitos milagres acontecem. Eu lembro-me agora, eu trabalhei na Igreja Batista em Minas Gerais e nós fizemos uma semana de louvor e adoração. Só louvor e adoração. O objetivo naquela semana era louvar a Deus. E apareciam pessoas de todas as igrejas louvando a Deus, glorificando a Deus, conjuntos que louvavam a Deus. Gente, houve batismo com o Espírito Santo, houve manifestação do Espírito Santo, curas divinas, milagres maravilhosos aconteceram. E naquela época nós havíamos saído de uma campanha no monte de 40 dias de oração no monte, cujo número chegamos a alcançar quase 200 pessoas no monte orando todos os dias. Chovendo ou esfriando, nós íamos depois do culto, depois das 10 da noite, ficávamos até a meia-noite orando, buscando a presença do Senhor. Quantos milagres aconteceram ali naquela época. Naquela época eu estava trabalhando na Igreja Batista do Calvário. Portanto, quando eu estou falando nesse louvor e nessa adoração, eu estou dizendo que Deus é louvado entre todos, e nós focalizamos justamente nesse objetivo de exaltar e glorificar o Senhor. A adoração e o louvor são atitudes que nos levam a viver uma experiência espiritual, uma experiência profunda, que nos fortalece espiritualmente e leva-nos a cumprir realmente o propósito do Senhor, o propósito de Deus. Quando nós compreendemos o significado da adoração, o significado do louvor, nós vemos essa relação íntima que nós temos com o Espírito Santo. A nossa vida, ela é transformada. A nossa vida, ela alcança algo fenomenal, algo extraordinário. Por quê, queridos? A ênfase do pentecostalismo no Espírito Santo geralmente inclui essa crença espontânea, essa extemporaneidade que representa essa submissão ao Espírito Santo. Não seguimos um roteiro, não seguimos uma norma, mas deixamos esse fluir do Espírito Santo. E precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age em nossos corações, falando, orientando, revelando, nos dando poder, nos capacitando para a obra de Deus, nos capacitando para a obra do Senhor. Eu glorifico a Deus, eu louvo ao Senhor por essas experiências gloriosas que o Senhor ele tem nos concedido. E você pode também receber essa experiência do Senhor. Você pode receber essa experiência com Deus. Então, o pentecostalismo é um movimento que enfatiza essa experiência do Espírito Santo, essa atuação do Espírito Santo, incluindo o falar em línguas, né? A glossolalia, a cura, a profecia, os milagres. E surgiu no século XX com um movimento-chave com o avivamento da Rua Azusa, em 1906, em Los Angeles, frequentemente considerado o berço do pentecostalismo moderno. Esse movimento é caracterizado realmente nessa presença do Espírito Santo, nessa crença da atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, levando as pessoas a passarem por um processo vibrante e espiritual. E no pentecostalismo, a adoração ela é vista como uma expressão que vem do nosso coração, como uma expressão vital. A adoração não se resume apenas à observação de uma atividade participativa, mas de um envolvimento de corpo, alma e espírito. E
as principais características dessa adoração resultam do batismo com o Espírito Santo. As pessoas são cheias do Espírito Santo, acontecem curas, acontecem milagres, acontecem expressões de adoração, permite a pessoa extravasar, né, vocalmente, verbalmente, através da glorificação a Deus, através da glorificação ao Senhor. E essa adoração em um culto pentecostal realmente ela é muito forte, muito forte. Até no movimento católico, nós vemos um movimento católico carismático que tem tomado assim uma forma deles expressarem a gratidão a Deus, né? E o culto pentecostal, ele na verdade expressa essa natureza vibrante, essa natureza expressiva, essa música desempenhando um papel muito forte. E nós aí vemos diversos instrumentos, a bateria, o violão, o teclado, que contribuem para um movimento energético, de muita energia, uma animação, um fervor maravilhoso. Enquanto as pessoas louvam, as pessoas falam em línguas, ou glossolalia, que é outro aspecto muito singular no meio do povo pentecostal. Um povo pentecostal que não faz barulho, na realidade, não poderíamos dizer que são pentecostais, porque o pentecostal faz barulho. Não significa que todo barulho seja a presença do Espírito Santo. Mas, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela extravasa, ela glorifica a Deus, ela exalta e glorifica o nome do Senhor. Os cultos pentecostais, na realidade, diferem-se dos cultos tradicionais, mas como eu já falei, eu estive em uma igreja esses dias em São Paulo, não vou mencionar aqui qual a denominação, mas era uma igreja tradicional. E, no entanto, o povo cantava, aplaudia, dançava, davam glória a Deus e aleluia. E eu perguntei, essa igreja é pentecostal? A pessoa disse, não, mas nós também glorificamos a Deus com glória a Deus e aleluia. Portanto, os pentecostais, eles enfatizam a obra do Espírito Santo. A pregação, um pastor pentecostal pregando, ele prega com muita autoridade, ele prega com muita ênfase, quando ele realmente tem um conhecimento profundo das Escrituras, é uma pessoa preparada, leva a pessoa a ter realmente uma grande experiência com o Senhor, uma grande experiência com Deus. E eu te convido a você experimentar essa adoração, a experimentar a adoração pentecostal, aí é uma igreja pentecostal, abrir o teu coração e adorar o nome do Senhor, a glorificar o nome do Senhor. Eu te convido a você a frequentar, ir a uma igreja pentecostal e observar essa forma como os pentecostais adoram a Deus, como eles falam em línguas, como profetizam, como há essa revelação. Então, as características de um culto pentecostal é realmente muito vibrante, é o louvor, é o cântico, são as palmas, são as danças, o falar em línguas, o amor que há entre o meio pentecostal é muito grande. E graças a Deus pelo Pentecostes, né? Que aconteceu justamente em Atos capítulo 2, em que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja. E através do derramamento do Espírito Santo, as pessoas profetizaram, as pessoas pregaram, e naquele momento ali houve realmente um mover sobrenatural do Espírito Santo. Eu te convido a você neste momento orar juntamente comigo e que o Espírito Santo possa invadir a tua casa, invadir o teu ser. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus. Eu te louvo pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, pela tua bondade, porque tu és o Deus supremo, o Deus absoluto. E eu te louvo, Senhor, por estas pessoas que me acompanharam aí, que estão comigo, Senhor. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Abençoe estas vidas de uma forma toda especial, que o teu Espírito possa encher esta pessoa de alegria, de paz,
de restauração e que haja um ruído, que haja um movimento espiritual dentro desta vida, Senhor, dentro deste lar, dentro desta pessoa. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, a cura, a libertação, a restauração para esta pessoa que está necessitando de uma cura, que está necessitando de um milagre, que necessita do teu poder. Pai, entra neste lar desta pessoa. Ajuda de uma forma toda especial. Enche-a com o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa entrar neste coração. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Um grande beijo do pastor Nelson. Meu querido, Deus é contigo em toda e qualquer dificuldade. Seja você pertencente a uma igreja pentecostal ou não, o Senhor está contigo em todos os momentos de tua vida. O Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo nos guia, nos orienta, fala conosco, nos capacita, nos enche de dons. Se você precisa de uma cura, o Senhor está aqui para curar a tua enfermidade. Se você precisa de paz, o Senhor está aqui para te dar paz. Se você precisa de alegria, Ele vai te dar alegria. Se você precisa de socorro, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor e na hora da tribulação. Portanto, adore a Deus em espírito e em verdade. Sinta a presença do Senhor nosso Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.